Olá pessoal, aqui é Jefferson Lobato. Vamos aprender em duas aulas como configurar nosso ambiente de estudo. Vamos instalar pelo Windows 10, que é o sistema operacional que eu estou utilizando no momento, uma máquina virtual com sistema operacional exclusivo para Pentest, o famoso Kali Linux. Ele é o sistema dos hackers. Bem, é um sistema desenvolvido e mantido pela Offensive Security, né? E aí ele tem centenas de ferramentas pré-instaladas para teste de intrusão, para a segurança da informação, mais especificamente a segurança ofensiva. Para as nossas aulas eu vou utilizar o VirtualBox para a criação da máquina virtual, mas você pode optar pela VMware se for de sua preferência. Uma vantagem de termos máquinas virtuais em funcionamento é que podemos realizar todos os tipos de testes sem nos preocupar com o kernel do sistema operacional, né? Da nossa máquina física, obviamente. O que eu quero dizer com isso? Você pode fazer a besteira que for lá no Kali Linux, na sua máquina virtual, e o seu sistema operacional da máquina real, o Windows, no caso aqui o Windows 10, ele vai estar funcionando normalmente, não vai ter nenhum dano ao seu sistema operacional. Então a máquina virtual é excelente, é excepcional por conta disso, que eu posso fazer os testes que eu quiser. E isso é muito bom para quem está estudando, isso é muito bom para aprender, porque se a gente não colocar em prática e não testar, a gente não consegue aprender 100% ali o que tem que ser aprendido. Uma outra vantagem é que podemos criar uma rede de máquinas virtuais. Eu posso colocar não só uma, mas a quantidade que a configuração da minha máquina física permitir. Posso colocar várias máquinas ligadas, máquinas virtuais ligadas ali, desde que minha máquina real permita isso, né? Eu posso colocar duas, três, dependendo da configuração da minha máquina física, eu posso colocar até mais máquinas virtuais ligadas e trabalhar em cima disso, estudar em cima disso. Bem, o primeiro passo que nós vamos fazer aqui é o download das imagens. Hoje nós vamos aprender, nessa aula, nós vamos aprender somente a fazer os downloads e a configuração da máquina virtual, a criação e configuração da máquina virtual. E na próxima aula nós vamos partir para a instalação do Kali Linux. Então vamos lá, primeiro passo, vamos entrar aqui no site oficial do Kali. www.kali.org. Clicando em Downloads, nós somos redirecionados aqui, nós fomos redirecionados para uma página de download. Aqui nós temos várias imagens, né, do Kali Linux. Nós vamos escolher essa aqui, olha, Kali Linux 64 bits. Não vou fazer o download porque eu já fiz para adiantar a aula, porque o download é grande. 3.3 GB, né? A versão mais recente, 2019.1a. Aqui você pode escolher duas formas de download, que é o HTTP ou torrent. Como funciona isso aqui? O HTTP ele vai fazer um download direto aqui com o servidor do Kali, né? Ele vai iniciar o download e vai fazer o download comum ali que a gente conhece. Entretanto, você tem aquele risco, né, de, ainda mais sendo um download tão grande, se a sua internet não tiver uma velocidade muito boa, pode ser que você venha perder a conexão e aí ter que reiniciar posteriormente o download do zero. O torrent, você vai precisar de um programinha. Eu tenho aqui o torrent, né, e o torrent. E aí você vai baixar, você clicando no torrent, você vai baixar um arquivo torrent e depois é só executar esse arquivo na sua máquina e ele vai abrir o uTorrent e vai iniciar o download ali da ISO do Kali. Tá? Então você opte aí para o que for melhor para você. Tá? Eu não vou fazer esse download porque eu já fiz, eu já tenho ele na minha máquina. Descendo um pouco mais aqui a página, nós percebemos aqui no finalzinho da tabela aqui algumas outras imagens, né? Duas imagens 64 32 bits para VMware,
duas imagens aqui, uma de 64 outra de 32, para VBox. Bem, vamos clicar aqui, olha, na Kali Linux 64-bit VBox, em cima aqui do Offensive Security Download Page. Fui redirecionado aqui para essa página de download da imagem aqui do Kali Linux. Qual a diferença disso aqui para outra página que a gente estava? Se eu for descer mais um pouco aqui, eu percebo o seguinte: eu tenho uma tabelinha aqui com duas abas, né? Uma Kali Linux VMware Image e a outra aba Kali Linux VirtualBox Images. Bem, o que isso significa? A VMware e o VirtualBox, eu consigo criar aqui máquinas virtuais. Então, essas imagens aqui, elas já são próprias e preparadas para a máquina virtual. Como eu falei, vou utilizar o VirtualBox, então vamos baixar esse aqui, Kali Linux VBox 64-bit OVA. Se você estiver usando o VMware, baixe este aqui, o Kali Linux VM 64-bits 7Z. Já baixei também, não vou realizar esse download agora, porque eu já baixei. Aqui não tem outra opção, tem que ser via torrent, ok? Bem, o segundo passo é baixar o VirtualBox. E aí a gente vai lá no site do VirtualBox, que é o www.virtualbox.org. Bem, aqui nós estamos nessa página aqui, né? Na página inicial aqui do VirtualBox. É uma ferramenta da Oracle, tá? Estamos nessa versão aqui, Download VirtualBox 6.0. Basta clicar aqui em cima do Download VirtualBox, ele vai nos redirecionar para essa página aqui. Aqui nós escolhemos a nossa plataforma. Então eu estou utilizando o Windows Host. E aí eu clico aqui, ele vai baixar o arquivo de instalação. Já tenho instalado também na minha máquina e não vou instalar. A instalação é bem simples. Eu lembro que eu presumo que o aluno deste curso aqui ele tenha um conhecimento básico, um conhecimento mínimo, e com certeza a instalação do VirtualBox e o download das imagens não serão problemas para vocês, ok? Bem, eu vou abrir aqui o meu VirtualBox. O que nós temos que saber aqui? Eu estou partindo do pressuposto que você provavelmente pausou essa aula e já baixou as imagens e já instalou o VirtualBox. Aqui nós temos o menu, né, do VirtualBox. Não vou comentar sobre isso agora. Aqui, na verdade, em preferências, tem uma coisa que eu vou comentar mais para frente, então guarda isso aí, ó, rede. Mais para frente eu vou comentar sobre isso aqui, aí provavelmente você vai lembrar. Aqui eu tenho umas duas máquinas que eu já criei, uma para teste, a outra que é um Kali que eu utilizo nessa máquina que eu utilizo desde o ano passado aqui para estudo e etc. Então vamos lá, vou criar uma nova máquina. Clico em novo, botãozinho azul lá, novo. Aqui eu vou dar um nome para essa máquina. Vou colocar Kali-aula. Não vou mexer aqui no local onde essa máquina ficará salva, né? Que eu escolho o tipo do sistema, Linux. E o Kali Linux ele é baseado em Debian, então eu vou colocar aqui o Debian 64. Clico em próximo. Aqui eu vou configurar a quantidade de memória RAM.
Somente para fins didáticos, eu vou colocar aqui 2048, mas você coloca conforme a sua necessidade e conforme a sua máquina real suportar. É muito importante até comentar sobre isso, porque quando você cria uma máquina virtual, você tem que ter um mínimo de conhecimento de hardware, porque as configurações que você vai fazer na máquina virtual, ela é com base no hardware, ela é com base na máquina real. Então, se eu estou configurando uma máquina virtual, eu entendo que eu já tenho o meu sistema operacional ali na máquina real funcionando e eu vou precisar que as máquinas virtuais estejam configuradas de uma maneira que sejam suportadas pela minha máquina real, tá? Então, para fins didáticos, eu vou utilizar 2048 megabytes. Nesse outro meu Kali Linux aqui, eu utilizo, se não me engano, 5 gigas, quando eu utilizo ele sozinho, né? E aí, quando eu vou utilizar uma outra máquina para teste, eu diminuo um pouco a quantidade dele, se for necessário. Isso é bem legal, porque eu posso também trocar algumas configurações, alterar algumas configurações, como memória RAM, processadores, memória de vídeo, etc., à medida que eu for precisando, né? Assim como uma máquina real. A máquina virtual, ela também me dá essas opções. Assim como a máquina real me dá a oportunidade de ir lá e abrir e trocar uma placa ou outra, eu também consigo fazer isso na máquina virtual. Bem, memória RAM configurada, clico em próximo, criar um novo disco rígido virtual agora. Clico em criar. Aqui eu vou deixar o VDI marcado, modo expert. E aqui eu configuro o tamanho do meu HD. Esse HD aqui é um HD virtual, mas ele é específico aqui para minha máquina virtual. Ele é o HD da minha máquina virtual, onde o meu sistema será instalado. 8 GB é o suficiente para instalar? Sim, eu vou colocar mais um pouquinho, vou colocar aproximadamente 20. Aqui é importante, ó, no campo armazenamento em disco rígido, né? Armazenamento em disco rígido físico, nós temos essas opções aqui. Dinamicamente alocado, e tamanho fixo. O dinamicamente alocado, ele vai ocupar sempre o menor espaço possível, ou seja, digamos que eu acabei de instalar o Kali Linux, obviamente ele não vai ter 20 GB, ele vai ter menos. Então esse HD ele vai ocupar menos espaço e ao decorrer do tempo, à medida que eu for utilizando esse armazenamento, ele vai aumentando até os 20 GB que eu estipulei aqui no tamanho do arquivo. Já o tamanho fixo, se eu deixar marcado tamanho fixo, esse HD ele já vai ter um tamanho de 20 GB, né, 19, que foi o que eu marquei aqui. Ele já vai ter esse tamanho desde o início. Né, desde o início, desde a sua criação, ele vai ter esse tamanho fixo, como o nome já sugere. Então eu vou deixar dinamicamente alocado, porque é mais interessante, eu acho mais interessante, e clicar em criar. Pronto, a máquina está criada. Criada, porém ainda faltam algumas configurações básicas. Vamos lá. Vou clicar aqui nesse botão laranja, configurações. A máquina que eu quero configurar tem que estar selecionada aqui. E aqui eu vou perceber aqui no lado esquerdo que eu tenho algumas opções, geral, sistema, monitor, etc. Aqui em geral, eu tenho o básico, né, que é o nome, tipo, versão, e já foi configurado na hora da criação da máquina. Aqui eu tenho avançado, a aba avançado, eu vou mudar aqui a área de transferência compartilhada para bidirecional, arrastar e soltar para bidirecional. Isso me permite interagir com a minha máquina real, com o meu sistema Windows aqui. Não vou configurar mais nada em geral, vou vir aqui em sistema. Aqui nós percebemos aqui 2048 MB memória base, ou seja, foi o tamanho que nós configuramos aqui da memória RAM, né? Posso alterar
a hora que eu quiser também, com a máquina desligada, eu posso alterar isso aqui a hora que eu quiser. Tem outras opções aqui que eu vou deixar como está, não vou mexer. Vou vir aqui em processador, altere aqui conforme a sua necessidade também. Eu vou colocar aqui 4. Isso aqui, na verdade, é a quantidade de núcleos do processador. Eu vou utilizar 4, mas altere aí conforme a necessidade. Mais nada para configurar por aqui. Vou configurar aqui memória de vídeo aqui na opção monitor. Coloque também conforme a sua necessidade. Bem, aqui eu não vou configurar nada. Áudio também não. Por fim, vou configurar aqui a parte de rede. Na verdade, eu não vou configurar, vou deixar do jeito que está. Mas eu preciso fazer alguns comentários importantes aqui. Podemos perceber aqui que ele tem 4 opções de adaptadores, ou seja, eu posso habilitar mais um adaptador aqui de rede se eu quiser, escolher aqui mais uma forma, aqui, um modo aqui da placa de rede, configurar, né, uma nova placa, aqui, como se fossem até 4 placas de rede instaladas ali na minha máquina. Vou deixar do jeito que está, uma placa só, um adaptador só, e conectado à NAT. Mas eu vou explicar como funciona. Eu tenho aqui algumas opções, né? Conectado a, nesse campo aqui eu vou ter a NAT, rede NAT, placa em modo bridge, rede interna, placa de rede exclusiva de hospedeiro, driver genérico. Vou explicar esses 3 primeiros aqui que, ao meu ver, de início são os mais importantes e eu acredito que nós só vamos utilizar esses aqui. Talvez nem os 3, mas são os mais importantes e então eu vou falar desses 3 aqui. Bem, conectado à NAT. Imagine o seguinte, né? Você tem, quando você está numa rede, você tem uma rede, você tem um roteador conectado dentro dessa rede. E aí você tem lá na sua máquina um roteador, por exemplo, você tem a sua máquina na rede com IP 192.168.0.3. O roteador vai receber ali de repente 192.168.0.4. Digamos que é um roteador Wi-Fi dentro de uma rede corporativa ou alguma coisa assim. Esse roteador ele vai entregar internet via Wi-Fi e geralmente o que ele faz? Ele entrega em outra faixa de IP. Então aquele host que estiver conectado via Wi-Fi vai receber, por exemplo, um IP 10.0.2.15. É mais ou menos o que acontece em NAT. Ou seja, a minha máquina virtual ela não vai receber um IP na mesma faixa da minha máquina física. Então, minha máquina física está conectada à rede e ela está recebendo um IP 192.168.0.3. A minha máquina virtual ela vai receber um IP interno, um IP que o VirtualBox vai dar para ela. Mas ela vai ter toda a comunicação ali da rede e tal, normal. A única coisa é essa, que ela vai receber um IP, o VirtualBox vai distribuir um IP para ela ali, que não faz parte ali, não é da mesma faixa da rede que sua máquina física está conectada. Rede NAT é praticamente a mesma coisa, né? Só que aí entra aquela situação que eu falei um pouco mais atrás, né? Eu comentei sobre uma opçãozinha que tem aqui em arquivo, preferência, rede. Pois é, lá eu posso criar uma rede, dar um nome e uma faixa de IP que eu queira, e eu vou ter essa rede disponível aqui, né? Eu tenho no momento aqui a rede teste, que é uma rede minha que eu criei. Eu vou ter essa rede disponível aqui. E aí o que acontece? Toda máquina virtual que eu criar
e colocar nessa rede teste, elas vão se ver, elas vão se comunicar. Contudo, essa rede é uma rede interna, é uma rede que o VirtualBox cria e ela não tem conexão com a rede em que a minha máquina real está conectada. Então é uma rede que está completamente isolada, digamos assim. Eu até poderia criar, por exemplo, dentro dessa rede, uma máquina com mais de um adaptador e um desses adaptadores pegando a internet da rede externa, como se fosse um servidor numa rede corporativa, por exemplo. Mas isso é um assunto futuro, eu não vou, talvez eu venha falar sobre isso mais para frente. Não vejo necessidade de comentar sobre isso agora. E nós temos aqui o modo bridge, a placa em modo bridge. O que isso significa? Pode perceber que aqui ele já deu um nome para essa placa. Ele deu um nome para a placa, coisa que não acontece nem em NAT e nem em rede NAT. Mas aqui ele deu um nome para a placa. Essa placa aqui, né, e eu posso até configurar aqui, ó, tipo de placa, aí tem os modelos aqui que eu posso configurar e tal. Essa placa, ela vai ser uma placa virtual criada pelo VirtualBox e ela vai receber a internet da rede assim como a minha placa do meu computador real, do meu computador físico está recebendo. A rede vai enxergar a minha máquina virtual como mais um host na rede, ou seja, eu tenho, digamos que o meu IP, né, local aqui da minha máquina real, do meu computador físico aqui, seja 192.168.0.3. Muito provavelmente a minha máquina virtual vai receber, ela estando em modo bridge, ela vai receber um IP 192.168.0. alguma coisa, ponto .4, ponto .5, ponto alguma coisa, pois ela vai ser reconhecida como uma máquina, como um host real pela rede. Para a gente aqui ela é uma máquina virtual, mas na rede ela vai ser vista como mais um host. Ok? Então são essas as explicações básicas aqui. Eu acho que é mais do que suficiente, né, para agora. E bem, é muito importante saber isso aqui. A diferença de um para o outro e tal é interessante saber. No momento é só isso, não vou mais configurar nada. Clico em OK, a máquina está criada e configurada. Essa aula vai parar por aqui. Na próxima aula nós vamos aprender, a partir desta máquina que criamos e configuramos, a instalar o sistema operacional, né, do Kali Linux. Vou ensinar de duas formas. E, bem, vou considerar o final dessas duas aulas, né, essa e a próxima, que você, aluno, tem conhecimento de criar uma nova máquina virtual com um sistema operacional qualquer instalado. Tá? Então, mais para frente, se eu precisar, por exemplo, que criem aí um Windows XP, um Windows 7, até um Windows 10, instalem uma máquina virtual, é um conhecimento que eu já vou considerar que você já tem. Então é isso. Ficamos por aqui. Até a próxima. Fique com Deus.